ouvintes! Eu me chamo Edine, sou aluna do primeiro semestre de História. Sejam bem-vindos ao nosso podcast do Projeto Historiando 2. Hoje, nós vamos conversar sobre como o historiador pode trabalhar o audiovisual como uma fonte de pesquisa, tendo como exemplo o filme Caramuru, A Invenção do Brasil, dirigido por Guel Arás, de 2021. Olá, me chamo Érica e sou estudante do primeiro semestre do curso de História. Estamos hoje aqui para refletir sobre a importância das fontes audiovisuais na construção da memória e narrativas de um povo. O cinema tem um papel fundamental na forma como o passado é lembrado e compreendido. É importante ter ciência que as obras audiovisuais apresentam determinadas perspectivas, valores e interesses do presente. Além de retratar conhecimentos históricos, as obras audiovisuais também interpretam, selecionam e recriam os fatos. Assim, o cinema não é um simples espelho da realidade, mas um espaço de construção de memórias e narrativas sobre o passado. No Brasil, muitos filmes ajudaram a moldar a maneira como a sociedade enxerga sua própria história. Uma parte considerável das produções audiovisuais brasileiras mostram como o cinema pode dar voz a personagens e grupos historicamente silenciados, questionar versões oficiais e propor novas leituras sobre o país. Outras obras audiovisuais se dedicam a revisitar o passado a partir de suas próprias preocupações. Assim, o cinema atua como um instrumento de educação histórica e formação de identidades coletivas. Resumindo, o cinema é uma poderosa ferramenta de diálogo entre o passado e o presente. Ao representar a história do Brasil, ele nos convida a pensar sobre quem conta essa história, quais vozes são ouvidas e quais continuam silenciadas, contribuindo para uma reflexão mais ampla sobre memória, identidade e poder. Então, gente, meu nome é Fábia. Estou cursando o primeiro semestre da História e eu vou falar um pouco no bloco 1 do que é uma fonte audiovisual. No caso, existem algumas fontes de audiovisual, que são documentários, cinema, televisão, músicas, tem clipes musicais, telejornais, teleséries e peças teatrais. No cinema, no caso o filme, que nós decidimos, que é o Caramuru, nós vemos como o roteiro, a trilha sonora e os efeitos visuais, eles podem contar mais uma história do Brasil, onde o diretor, ele quis romantizar de forma sátira, que na descoberta não houve confrontos, não houve resistência, não houve furtos culturais, nem furtos de riquezas, muitos escravizados. E ainda hoje há muita resistência pela sobrevivência dessa essência do Brasil. Olá, me chamo Renan e sou estudante do curso de História do primeiro semestre. Hoje eu vou falar aqui sobre qual a importância da fonte audiovisual, no caso do filme Caramuru, A Invenção do Brasil, para o historiador. Bom, a obra Caramuru, A Invenção do Brasil, retrata um período da história da humanidade que estava passando por grandes mudanças. O surgimento de novas rotas comerciais, grandes expedições marítimas, florescimento do racionalismo científico, desenvolvimento nas artes, entre outros. Portanto, o historiador, segundo o texto de Carla Bazanese Pinsky, A História Depois do Papel, deve possuir dois olhares ao analisar esse tipo de fonte audiovisual. Primeiro, o olhar realista do filme, o que a obra passou de real. Nisso, podemos citar a influência da Igreja Católica na catequização dos indígenas, a existência comprovada do protagonista português Diogo Álvares e da indígena Paraguaçu, os escambos feitos entre europeus e indígenas no comércio e, na segunda visão, entre a sátira, levando em consideração a sexualidade entre os nativos e muitos estereótipos. Olá, meu nome é Igor, sou aluno
do primeiro semestre do curso de História pela Universidade Aberta do Brasil, Polo Horizonte. E, como lembra o historiador José de Assunção Barros, toda fonte histórica precisa ser entendida dentro do contexto em que foi criada. No caso das fontes audiovisuais, como os filmes, séries ou documentários, isso é ainda mais importante, né? Pois elas juntam imagem, som e narrativa para contar uma história. Essas produções, elas não mostram somente o passado, mas também revelam as ideias, os valores críticos do tempo em que elas foram feitas. Ou seja, todo filme fala tanto sobre o período que retrata, quanto sobre o momento em que foi produzido. Por isso, ao analisar o filme Caramuru, A Invenção do Brasil, o historiador deve entender que o filme é uma mistura de ficção e história. E ele não busca somente recontar os fatos, mas ele provoca também reflexões sobre a formação da identidade brasileira e sobre as diferentes formas de enxergar e representar o nosso passado. Caramuru, A Invenção do Brasil, foi lançado em 2001, dirigido por Guel Arás e estrelado por Selton Mello e Camila Pitanga. A produção é uma comédia histórica que mistura ficção, humor e crítica social para revisitar o chamado descobrimento do Brasil. Inspirado na história de Diogo Álvares Correia, um português que teria naufragado na Bahia no século XVI e se integrado à cultura indígena, o filme propõe uma releitura irônica do encontro entre europeus e povos nativos. Ao usar a linguagem leve da comédia, ele questiona o olhar eurocêntrico das narrativas oficiais e mostra o Brasil colonial de forma mais humana, diversa e contraditória. A fotografia colorida, a trilha sonora tropical e o tom de sátira ajudam a desconstruir a imagem heróica de colonizadores, transformando o descobridor em um homem comum, perdido entre duas culturas. O longa também reflete sobre a identidade, miscigenação e a formação cultural do país, convidando o público a repensar a história contada pelos vencedores. Essa releitura crítica se conecta diretamente à obra literária que inspirou o filme, como será explicado. O filme Caramuru, A Invenção do Brasil, foi inspirado no poema Caramuru, poema épico do descobrimento da Bahia, escrito em 1781 por Frei José de Santa Rita Durão, um autor do período colonial brasileiro. No poema é exaltado o encontro entre o europeu e a indígena como símbolo de origem da nação brasileira. Caramuru é retratado como um herói civilizador que traz a fé cristã e a cultura europeia aos povos nativos, enquanto Paraguaçu, a indígena, com quem ele se casa, é vista como um símbolo da pureza e da natureza brasileira, convertida ao cristianismo. No filme Caramuru, a ideia de bom selvagem é desconstruída. Os indígenas são retratados com humanidade e complexidade, capazes de ironia, desejo e esperteza. Totalmente diferente da visão ingênua construída pelo olhar europeu no poema. Além disso, a ideia de descobridor civilizado e de terra paradisíaca dá lugar a um descobridor atrapalhado e ingênuo, em um lugar belo para ser vivido, apreciado e não explorado. O roteiro do filme desmonta de vez a ridícula ideia de que a civilização veio da Europa para educar o Brasil. Resumindo, usando de tom leve e descontraído, os telespectadores degustam de uma discreta crítica cultural que, em vez de reconstruir fielmente o passado, propõe uma reflexão sobre como esse passado foi contado e as ideias de civilização, natureza e identidade brasileira foram construídas desde o período colonial. Citando novamente o texto de Pinsky, o historiador se baseia em duas decodificações importantes como parte de sua metodologia de análise histórica. A primeira é a decodificação de natureza técnico-estética, ou seja, quais mecanismos que, para além da trama, são apresentados pela linguagem cinematográfica, que seriam os recursos tecnológicos, as atuações,
Já na segunda decodificação, se trata especificamente da ambientação, dos personagens, do modo de convivência da época. E quando falamos de Caramuru, o produtor Guel Arraes, que produziu a obra no ano de 2001, decidiu retratar no filme conceitos e mecanismos que estavam no auge, como a comédia de sua obra Alto da Compadecida, misturando com abordagens em diferentes contextos, como em Lisbela e O Prisioneiro, outra de suas obras. O mesmo produziu o filme de 2001 na intenção de desconstruir a representação padrão dos encontros entre portugueses e indígenas, usando da comédia para humanizar essa relação e trazer de modo contemporâneo o romance do século XIX de Santa Rita Durão. O historiador observa as escolhas estéticas de um filme, como figurinos, cenários, trilha sonora e o jeito de falar dos personagens, para entender que tipo de visão do passado está sendo mostrada. E essas escolhas elas ajudam a construir uma interpretação da história. Em Caramuru, por exemplo, o humor, as cores fortes, a linguagem moderna, elas dão um tom divertido, mas também crítico. Logo no início do filme, aquelas brincadeiras de palavras entre o Diogo e a Paraguaçu, como ela confunde o nome dele com a palavra portuguesa, uma saudação, e fica repetindo ali de forma divertida, mostra de maneira leve esse choque cultural, né, entre os povos indígenas e os portugueses. E o filme ele usa essas situações para refletir, para criticar sobre o encontro entre essas culturas e a formação da identidade brasileira. O outro ponto importante na metodologia é observar o uso do anacronismo intencional, quando o filme insere expressões e comportamentos modernos em uma narrativa sobre o século XVI. Esse recurso não é apenas estético, mas também analítico, pois provoca o espectador a refletir sobre como o presente interpreta o passado. Do ponto de vista do historiador, como explica José de Assunção Barros em Fontes Históricas, uma introdução aos seus usos historiográficos, o papel do pesquisador é cruzar diferentes tipos de fonte, escritas, visuais, orais e materiais, para compreender as múltiplas dimensões de um acontecimento histórico. Seguindo então essa perspectiva, o filme Caramuru, A Invenção do Brasil, pode ser analisado em diálogo com relatos de viajantes, documentos coloniais, o poema épico de Santa Rita Durão e registros iconográficos do período, como gravuras e pinturas que representam os indígenas e os portugueses. Ao confrontar essas fontes, o historiador percebe que o filme não busca apenas reconstruir o passado, mas reinterpretá-lo criticamente, rompendo com a narrativa tradicional defendida por autores como Capistrano de Abreu e aproximando-se de uma visão mais reflexiva, como a de José Honório Rodrigues. Dessa forma, o audiovisual se torna uma ferramenta historiográfica capaz de discutir as relações de poder, o choque cultural e as desigualdades presentes desde o processo de colonização. Os historiadores veem o filme Caramuru como um documento do seu próprio tempo, ou seja, como uma expressão das ideias, valores e debates da sociedade brasileira do início do século XXI, e não apenas como uma representação do século XVI. Embora o filme se passe no período da colonização, ele fala mais sobre o Brasil contemporâneo do que sobre o Brasil colonial. Através do humor, da paródia, da crítica, o Caramuru revela como os brasileiros do seu tempo interpretavam o passado, questionando mitos tradicionais da história oficial. É importante destacar também que, para a nova historiografia especializada em abordar o cinema como fonte de objeto histórico, a ficção também é levada em consideração para o trabalho historiográfico. Ou seja, os termos ficção e história não se excluem, até porque o cinema fornece imagens do passado que podem contribuir para um novo modo de enxergar a sociedade daquele tempo e criar uma memória histórica própria. Portanto, o historiador pode abordar, além do conteúdo histórico-cultural, ele pode dissertar sobre o cenário, o ambiente musical, a própria linguagem utilizada nos longas, e para os historiadores baseados na concepção positivista do filme, narrativas e interações entre os personagens
o uso e a censura de imagens, entre outros. Filmes como Caramuru são, sem dúvidas, poderosos instrumentos para refletirmos sobre como o Brasil constrói e reconstrói sua memória histórica. Ao trazer uma narrativa bem-humorada, crítica, sobre o encontro entre os europeus e os indígenas, o filme nos faz pensar não apenas sobre esses fatos históricos em si, mas sobre como esses fatos foram narrados ao longo do tempo. O audiovisual, nesse sentido, ele vai ampliar as possibilidades do historiador, pois ele oferece um material rico em simbologias, interpretações e debates. Ele nos mostra que a história não está apenas nos documentos oficiais, mas também nas imagens, nos sons, nas performances e nas escolhas criativas de quem conta uma história. E mesmo com essas limitações, como o uso da ficção ou o anacronismo intencional, o cinema é uma das formas mais acessíveis de aproximar o público do passado e provocar essas reflexões sobre o presente. E é por isso que os filmes como Caramuru devem ser vistos não só como entretenimento, mas como verdadeiras fontes para o trabalho historiográfico. O filme Caramuru, A Invenção do Brasil, evidencia que o audiovisual vai muito além do entretenimento. Ele se torna um instrumento de reflexão histórica, capaz de reinterpretar o passado e questionar narrativas consagradas. Ao adotar o olhar do historiador, compreendemos que o cinema também produz conhecimento histórico traduzido em imagens, sons e linguagens contemporâneas, as múltiplas formas de entender o Brasil e sua formação. Além disso, isso nos induz a indagar mais sobre nossas origens e perceber que existem diferentes visões sobre os acontecimentos, cabendo a cada um de nós abraçá-los de forma imparcial. O papel do historiador na abordagem metodológica do filme é compreender que a obra vai mais além de uma avaliação do filme pela sua fidelidade histórica. O historiador busca interpretar os significados, intenções e visões de mundo que ele expressa. Essa leitura permite perceber como o cinema pode ser um instrumento de reflexão crítica sobre a história, revelando as formas pelas quais a sociedade contemporânea reelabora seus mitos de origem, suas identidades e seus conflitos. Eu, Fábia, juntamente com meus colegas Edirley, Érica, Renan e Igor, falamos um pouco sobre a fonte histórica no contexto audiovisual, analisando a obra cinematográfica Caramuru, pelo olhar do historiador. Agradecemos por ouvir o nosso podcast.